E para falar sobre esse começo de semana, esse começo meio negativo de semana, vamos conversar agora com Helena Margarido, cofundadora e head de criptoativos da Monet. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Maravilha, a gente falava um pouco, especulava ao longo da semana passada aquela questão de o mercado dando uma estabilizada. Os dados de emprego nos Estados Unidos chutaram o balde, deram uma desanimada no mercado novamente. A gente já começa a semana do lado negativo. Como que estão as expectativas para essa semana, para o mês como um todo? Tem algum fator de atenção que os investidores devem dar um pouco mais ali de crédito? Como que está a sua análise para este mês, para esse começo de trimestre, que é muito significativo para o mercado de criptoativos? Na verdade, assim, os dados macro, né, as notícias macro que vêm chegando, elas vêm impactando negativamente tanto o mercado de criptoativos quanto o mercado de renda variável no geral, né. A gente está vendo aí um aumento crescente de taxas de juros, uma aversão do investidor ao risco e o investidor esperando remunerar o capital dele, o patrimônio dele, via renda fixa, via títulos que são mais seguros, né, e menos voláteis do que seria uma renda variável, do que seria um criptoativo, etc. e tal. Ao meu ver, a gente ainda está longe de enxergar um fim do túnel, aí, né, enxergar em um momento em que vai dar uma arrefecida nesse aumento de taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, né? A inflação está muito alta, os dados de payroll, como você acabou de dizer, eles estão vindo, enfim, numa crescente aí de colocar o investidor contra a parede e com medo e com mais aversão a risco. Só que é o seguinte, vai ter uma hora, a conta para aumento dos juros americanos é uma conta muito cara, né? Então, vai ter uma hora, e essa hora não está longe de chegar, onde um ponto de equilíbrio aí vai ter que ser encontrado. E nesse momento, a partir do momento que a gente conseguir vislumbrar isso daí acontecendo, eu entendo e acredito fortemente que o movimento, o fluxo de capitais deve começar a retornar para o mercado de criptoativos também como consequência aí de uma diversificação de investimentos. Eu acho que é meio cedo para a gente cravar um momento em que isso vai acontecer, né? Mas, de toda maneira, eu acho que, assim, é uma questão de fazer conta, né? Se você tem uma inflação lá em 8,3, 8,5, que seja, em uma taxa de juros muito abaixo disso, a renda fixa não está remunerando o teu capital suficientemente para repor toda a perda da inflação. Então, vai ter um momento que o investidor vai ter que voltar a tomar risco, né? E esse momento, assim, nesse momento, alguns ativos ficaram extremamente descontados por conta desse período todo de correção de 2022, e aí os criptoativos tendem a ganhar força, né, como tese de investimento. Maravilha, lembrando algumas falas de gestores que passam por aqui, é difícil ser gestor no Brasil, que você tem que bater uma taxa aqui, é um CDI muito alto, e lá nos Estados Unidos não é assim, quando sobe um pouquinho, o pessoal tira o dinheiro ali da renda variável e corre para a renda fixa, corre para alguns títulos de dívida de companhias, de grandes companhias, ficam um pouco mais receosos com o risco. Aqui no Brasil a dinâmica funciona de uma forma um pouco diferente do que há lá nos Estados Unidos, e claro, o maior mercado do mundo influencia muito aqui o nosso mercado de criptoativos, que deu uma aproximada, ficou um pouco mais correlato a esse mercado norte-americano. A gente fala um pouco sobre essa relação da criptoeconomia com a economia norte-americana. Na sua avaliação, é uma relação momentânea, é uma aproximação momentânea por conta das condições que nós vivemos hoje, que nós observamos, ou essa entrada massiva de dinheiro institucional no mercado de criptoativos que a gente viu há alguns meses, alguns anos, ela transformou esse mercado e realmente aproximou ele ao mercado norte-americano. Como que você avalia, depois que passada essa crise que a gente está vivendo, essa questão, esse medo de recessão internacional, você acredita que o mercado de criptoativos ele vai realmente se descolar novamente do mercado norte-americano, ou a gente vai ver essa relação se aproximando ao longo do tempo? Na verdade, eu acho que foi uma correlação, assim, eu acho que tem dois motivos, né, para essa correlação ter existido. O primeiro motivo, ele é, de fato, a questão macro, que tem impactado igualmente os dois mercados, né, tanto o mercado de renda variável quanto o mercado de criptoativos, está sofrendo a fuga dos investidores que estão com aversão maior ao risco, né.
Só que, de toda maneira, se você for analisar historicamente os ciclos do criptomercado, o ano de 2022 ele viria inevitavelmente como um ano de correção. Por quê? Porque o criptomercado ainda é cravado muito pelos ciclos do Bitcoin, né, que são ali marcados pelo halving que acontece a cada 4 anos, e na sequência do halving a gente tem um bull run muito forte, isso daí aconteceu nos últimos 3 halvings, né, e por consequência, depois o mercado fica super comprado, estoura todos os índices ali de sobrecompra, e chega um momento natural de correção do mercado. Então, isso daí calhou de acontecer em 2022, e por consequência, talvez tenha, inclusive, acelerado um pouco mais esse processo todo de correção, né? A gente costumava ver até então os bottoms, né, as mínimas sendo atingidas lá mais para o final do ano, lá para novembro, dezembro, desses anos de correção, e agora a gente está vendo a mínima tendo sido atingida em junho, e foi ali na casa dos $17.800, e a gente não está vendo o mercado não quer mais cair, parece, né? É óbvio que isso pode acontecer ainda, mas até o momento ele tem se mantido ali, esse suporte aí na casa dos $19.000, mais ou menos, ele tem se mantido aí ao longo do tempo. O que eu acredito, assim, existem fatores macro para influenciar os dois mercados igualmente, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar esse fato, mas dentro do criptomercado, a gente tem peculiaridades muito importantes que acabam trazendo alguns tipos de assimetria de informações versus o preço que estão sofrendo as cotações, né? Então, o Bitcoin, por exemplo, me surpreenderia muito se ano que vem não fosse um ano de uma nova recuperação. Óbvio que eu não estou falando da mesma recuperação que a gente deve chegar ali mais próximo ao halving, tá? Ou até depois do próximo halving em 2024. Mas ano que vem tende a ser um ano de recuperação independentemente da questão macro, tá? Só por repetição de tendência. E no caso dos outros criptoativos, principalmente do Ethereum, outras plataformas de contratos inteligentes e etc., a gente está vendo aí a franca expansão das aplicações em Web3, né? Tudo isso chegando e usando essas plataformas de contratos inteligentes como infraestrutura. Então, assim, já era para o investidor começar a enxergar isso tudo como algo à parte, inclusive, do próprio Bitcoin, né? Com outra percepção de risco-retorno, porque esse tipo de ativo não está sujeito a halving, não está sujeito a redução de emissão por conta de algoritmo, são outras métricas ali para o tokenomics dessas iniciativas. Então, acho que assim, o mercado o criptomercado ele está começando a amadurecer, né? Ele já é um mercado trilionário hoje em dia. Eu acredito que a gente tem bastante institucional no mercado, mas eu acho que versus o que pode ser um dia, a gente ainda está longe de ter chegado numa adoção massiva, algo massivo para os institucionais. Eu acho que a gente ainda está longe desse ponto, tá? Então, eu acho que essa correlação, assim, ela tende a ser transitória, considerando que as outras questões que devem afetar o criptomercado daqui para frente, elas independem desses fatores macro, né? Perfeito. A gente fala muito sobre infraestrutura da criptoeconomia como um todo, principalmente nesses momentos de bear market, que está todo mundo caindo, o pessoal está olhando um pouco mais para fundamentos, a validade dos projetos. E aí a questão de infraestrutura ela é uma questão muito crucial para a criptoeconomia como um todo, porque sem infraestrutura tecnológica você acaba não conseguindo formar os seus projetos. A gente falou recentemente sobre a grande atualização da Ethereum, o Merge. Quanto isso distancia a Ethereum de outros protocolos voltados ali também a criarem infraestruturas de blockchain para projetos novos? Por exemplo, a gente tem as Ethereum Killers, ditas assim, no mercado. Você acredita que o Merge e as próximas atualizações que a gente vai viver para Ethereum, elas distanciam ainda mais
a Ethereum desses projetos, esses protocolos como Solana, Cardano, Avalanche, tem um monte de outros protocolos que têm a mesma preceita, mas algumas correções em alguns pontos cruciais que foram identificados ali pelos desenvolvedores. Você acha que ainda tem espaço para esses projetos? O investidor ele deve olhar com carinho para esses projetos voltados à infraestrutura de cripto, não apenas o Ethereum, mas esses outros projetos alheios, que são as Ethereum Killers. Nem sei se a gente pode mais chamar assim, porque é muito difícil bater a Ethereum com a segunda posição no mercado, mas que se assemelham ali à zona de atuação da Ethereum. Você acha que a gente tem que olhar com carinho para esses projetos? Tá, eu acho que é o seguinte, apesar de ter sido amplamente divulgado pela mídia, o Demerge ele é um segundo passo de atualização dentro de uma proposta muito mais ampla de atualização do Ethereum, que tem 3 fases, tá? A primeira fase já tinha acontecido, né? Veio a segunda fase agora, que foi o Demerge, que juntou a rede Beacon, na verdade fez ela se tornar a rede principal, implementou o Proof of Stake. Só que isso ainda não resolveu o maior problema do Ethereum, que é escalabilidade com segurança e preços baixos, tá? As taxas do Ethereum ainda continuam muito altas. Eu fui fazer uma transação de Ethereum esses dias, tive que pagar $1,50 pela transação. Acreditem, isso, se comparado, né, a muitas soluções de pagamentos que acontecem nos meios tradicionais de Web 2, principalmente, é uma taxa relativamente baixa, mas quando você está querendo ganhar escala, essa taxa é muito alta, né? E aí existe essa terceira fase de atualização do Ethereum, que ela é, na minha opinião, a mais crucial e a mais importante, que está se desenhando aí para ser implementada entre 2023 e 2024, tá? Até que chegue esse momento, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para outros protocolos de contratos inteligentes, porque eles estão resolvendo a questão da taxa de outras maneiras, né? Alguns deles sacrificam a descentralização para poder fazer isso acontecer, e sacrificar a descentralização é extremamente controverso, né, do ponto de vista de segurança. Então, o vídeo que aconteceu com a rede BSC aí na semana passada, que teve enfim, exploraram ali um tweet da BSC e teve um hack de mais de $500 milhões, né, por conta disso. Mas a gente ainda está falando aí de pessoas procurando infraestrutura para desenvolver os seus projetos de Web3 de maneira que eles sejam sustentáveis economicamente. E hoje, com o Ethereum, mesmo após o Demerge, tá, isso ainda não acontece. Então, ainda tem, sim, bastante espaço, principalmente para Solana, né? Se Solana parar de cair, a rede blockchain deles a cada mês, praticamente, você tem espaço para outras soluções, como a VAX, como o Cardano também, que tem um plano super ambicioso aí de desenvolvimento, e isso tudo até o momento em que Ethereum de fato entre, né, nas shardings de fato e consiga expor aí um plano, não, né, uma implementação viável para conseguir ter escala em preços mais competitivos. Eu acredito que, assim, quando o ponto de vista é infraestrutura para contratos inteligentes, é como se a gente estivesse comparando sistemas operacionais de computador, tá? É óbvio, até hoje o Windows ele é o mais difundido, ele é mais utilizado, etc., mas ele não é o único e nem necessariamente é o melhor, né? Você tem o sistema operacional da Mac, o iOS, você tem sistema operacional, você tem o Linux, que tem outra proposta, você tem alguns outros sistemas operacionais que são utilizados. Eu acho que da mesma maneira a gente tende a ter aí uma multiplicidade aí de opções para plataformas de contratos inteligentes, cada uma com a sua peculiaridade. Umas vão ser mais rápidas, outras vão ser mais baratas, e outras vão ter uma harmonia maior aí desses 3 fatores que eu falei no começo: segurança, escalabilidade e preços baixos, né? Nesse ponto, eu acho que o Ethereum ele ainda surfa muito na frente de todos os competidores dele, mas dependendo do tipo de aplicação de Web3 que você queira criar, o Ethereum não vai ser a melhor plataforma para você. E aí você tem essas outras plataformas como solução e também do ponto de vista de investimento, né, como iniciativas que podem valer a pena investir.
Maravilha, lembrando, temos o Merge, que foi amplamente divulgado, mas também tem Surge, Verge, Purge, Splurge, tem um monte de urge aí para acontecer ainda com a rede da Ethereum. A gente vai, claro, trazer essas notícias aqui no Crypto News, no nosso portal de notícias, e acompanhar esses processos que não são imediatos. A gente acabou de ter uma atualização, vai demorar algum bom tempo aí para termos outra atualização, se não forem adiadas, como foi o Merge aí, adiado severas vezes. Então vamos acompanhando toda essa trajetória da Ethereum para ganhar essa escalabilidade sonhada aí pelos usuários e pelos investidores. E para a gente falar um pouco também sobre esses protocolos ligados um pouco aí a contratos inteligentes, a Ethereum Keys, a gente falava muito no passado sobre Terra, os protocolos desenvolvidos por Terra, mas tivemos um grande problema com Terra neste interim que gerou, claro, uma repercussão imediata e muito forte no mercado como um todo. Muitos investidores, o pessoal que se diverte aí no mercado, tem louco para tudo, ainda apostam em Terra e nos protocolos envolvidos por Terra como bons investimentos. Tem token disparando 40%, 60%. Quais os indicativos que você daria para os investidores que estão apostando nesses protocolos menores, estão querendo acertar ali o protocolo que vai explodir, deixar todo mundo milionário? Tem um monte de token meio tranqueira aí no mercado disparando todos os dias. O que a gente precisa ter atenção nesse momento, ainda mais num bear market, no momento que está todo mundo olhando um pouco mais para fundamentos, para tentar acertar esses protocolos? É a tática adequada? É a tática que você defende, tentar ali caçar alguns bons ativos? Ou realmente a gente tem que ficar fora desse mercado, longe desses ativos? Olha, na minha percepção, tá, eu acho que os investimentos a longo prazo dentro do criptomercado, eles tendem a ter melhores retornos, né? A não ser que você seja um trader e você esteja 24 horas por dia acompanhando esse mercado, fazendo trade, fazendo negociação, eu acho muito complicado você ter uma exposição minimamente relevante em coisas que sejam muito incipientes ainda. Não que o mercado de cripto não seja, o mercado de cripto como um todo já é bastante arriscado e como todo já é bastante incipiente. Afinal de contas, se você for olhar hoje as soluções tecnológicas que existem, pouca coisa de Web3 ainda está sendo desenvolvida, né? Então tem um oceano aí de transição para a gente passar da Web 2 para a Web 3 e, por consequência, da utilização desses vários protocolos e do ganho da força deles como alternativa de investimento. O que eu considero é o seguinte: vale a pena você entender que a gente vai começar, já estamos começando, né, a passar por um processo de transição muito profundo dentre os vários modelos de negócio que existem no mundo. Da mesma maneira que a gente passou por um processo primeiro de digitalização ali para a Web 1.0, depois para a implantação de um processo transacional, né, para a Web 2.0, onde começaram a surgir os grandes e-commerces, as grandes transações online, onde todo mundo que preste um serviço ou um produto precisava e ainda precisa ter uma presença online. Essa é a Web 2, né, marcada pelos grandes intermediários e pelas grandes corporações, as chamadas Big Techs, né. Agora a gente começa a viver um processo de transição para a Web 3.0, que basicamente é a web sem intermediários, né? Então, onde você consegue ter usuário e serviço interagindo imediatamente, sem a necessidade de um intermediário lá no meio. Por conta disso, o que deve acontecer daqui para frente é um redesenho de vários modelos de negócio que existem hoje em dia, desde produtos financeiros até e-commerces, até a forma como você consome streaming, enfim, uma série de coisas, né? Por quê? Hoje existem as tecnologias em blockchain que permitem que esse tipo de coisa aconteça. Só que se a gente for olhar o status da coisa, a gente está muito longe de chegar num ponto onde isso tenha sido, de fato, amplamente proliferado, onde a gente tenha muitas iniciativas de Web3 rodando, a gente tem muito pouca coisa, essa é a verdade. Então, na hora que você vai considerar um criptoativo para ter na tua carteira, e já mirando no longo prazo, o que eu acho que você tem que ver? Entender que existe uma infraestrutura inteira sendo criada para a implantação desses novos modelos de negócio e que aquela cripto que você está escolhendo, ela é a representação criptográfica, né, de dinheiro digital de uma iniciativa tecnológica que deve entrar em utilização dentro de um futuro breve aí, né? E aí você tem bem menos chances de errar.
né? Então, por que eu amo Chainlink? Eu recomendei Chainlink em 2017 a 25 centavos de dólar e chegou a bater 50 centavos, e Chainlink era um projeto novíssimo, ninguém conhecia, e da onde eu pesquei isso daí? Falei, poxa, se a gente está pensando em criação de soluções de Web3 em blockchain, as blockchains, elas existem sozinhas, né? Como é que a gente vai colocar os dados que existem no mundo real dentro de blockchains de maneira descentralizada também e com reputação? E isso é o tipo de infraestrutura que Chainlink se propõe a atacar e a prover, né? E, assim, como o Chainlink, tem várias outras iniciativas que têm propósitos ali de constituir essa rede toda que está sendo criada de infraestrutura e de prover serviços, ajudar as iniciativas a conseguirem prover esses serviços de Web3 de maneira descentralizada, e permita, de fato, a gente chegar nessa nova fase da web. Então, olhar para meme coins, né, Shiba Inu, Dogecoin, que tem emissão infinita, né, outras Baby Doge, tem, enfim, uma série de meme coins aí. Eu acho, assim, tudo isso é porcaria, destinada a fracasso, vale, assim, frações de centavos, então é muito fácil isso se valorizar 50% num dia e desvalorizar 75% no dia seguinte, tá? É tudo altamente especulativo e são propostas de cripto que não tem nenhum tipo de lastro tecnológico, vamos dizer assim, por trás delas para respaldarem o valor que elas valem hoje, tá? Agora, tem outras iniciativas que fazem muito sentido, né? Tem Chainlink, que foi essa que eu falei agora, tem alguns protocolos específicos de infraestrutura, né, que são esses protocolos de contratos inteligentes, tem aplicações em DeFi que já estão começando a ser desenvolvidas, então a gente tem desde o Uniswap e a Aave, até outras coisas menorzinhas que estão propondo resolver problemas que hoje existem no mundo real, né, em soluções descentralizadas, e aí esses aí pode ser que vale a pena você considerar alguma coisa. Tem outras coisas, né, tanto a parte de storage, de armazenamento de dados de maneira descentralizada, que vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada em Filecoin, vale a pena dar uma olhada em ICP, que estão propondo outros tipos de infraestrutura descentralizadas, e por aí vai. Eu acho que, assim, em cripto existe uma máxima que chama DYOR, né, D-Y-O-R, que é Do Your Own Research, faça a sua própria pesquisa, vá muito a fundo nas iniciativas para saber se você não está comprando gato por lebre, para saber se você não está eventualmente investindo em algo só porque está vindo uma hype, porque está todo mundo falando a respeito, mas que do ponto de vista de infraestrutura, de tudo que está sendo construído aí, não faz o menor sentido. Perfeito, a gente tem que fazer nossas próprias pesquisas, porque, como bem diz a máxima do mercado, é um mercado descentralizado, então para você que quer ter a independência aí com seus investimentos, tem que também ter independência com as suas teses de investimento, saber os ativos que está investindo, investir, claro, com consciência, é sempre o disclaimer que nós deixamos aqui no Crypto News. Tenha noção de onde o senhor está colocando aí o seu dinheiro, onde você está colocando a sua grana, onde você está colocando os seus investimentos, aportando a sua energia ali para pesquisar, para investir. É sempre um cuidado que nós indicamos ter aqui para o investidor. Helena Margarido, cofundadora e head de cripto da Monet. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Crypto News. Muito obrigado pela atenção, por ter cedido um pouco do seu tempo para falar conosco aqui, com todo mundo que está nos assistindo. Obrigada a vocês. Maravilha. Agora a gente vai para um rápido giro de mercado.